Bom dia a todos, o pessoal da Ordem dos Advogados, estudantes e advogados que irão assistir esse vídeo. Hoje é dia 16 de outubro, estamos aqui para fazer mais uma palestra sobre a aposentadoria rural e as inovações de acordo com a Emenda Constitucional 103/2019. Quero agradecer à diretoria da Ordem dos Advogados pelo excelente trabalho que vem fazendo em sua gestão e aos seus diretores. E também quero me apresentar. Meu nome é Cláudio Tadeu Muniz, sou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Campinas, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela Faculdade Unesp, e atuei como advogado contratado do Banco do Brasil e advogado contratado do INSS até o ano de 2001, e faço palestras e cursos na Escola Superior de Advocacia. E também quero apresentar aqui meu livro, Como Advogar na Previdência, que vai ser lançado até o fim do ano, que tem 80 modelos de petições previdenciárias, de acordo com a Emenda Constitucional 103/2019. Então vamos começar. A aposentadoria rural e as suas inovações. A classificação dos trabalhadores rurais: emprego rural, o empregador rural, o contribuinte individual e o segurado especial são classificados como trabalhadores rurais. E o empregado rural: requisitos, subordinação, não eventualidade, remuneração e natureza rural da atividade. Então, geralmente, são trabalhadores que prestam serviço registrado para as empresas do agronegócio ou empresas semelhantes na área rural. A questão controversa: expressão natureza rural, entrevista na linha inciso 1 do artigo 11 da Lei 8.213. Como empregador, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob a subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. O empregado tem que ter a sua anotação na carteira de trabalho. Os exemplos de funcionários são os capatazes, cozinheiras da área rural, serviços gerais, tratorista, entre outras funções, são consideradas atividades rurais. E agora, com a nova edição da Emenda Constitucional 103/2019, tem que existir a contribuição. Não se difere do trabalhador urbano até a edição da Lei 8.212. Não se exigia a contribuição do empregado rural, e após a Emenda Constitucional 103/2019, no tocante à carência, permanece para a mulher 15 anos de contribuição na atividade rural, mas aumentou para 20 anos a do homem, contudo somente para aquele que se filiou ao regime geral da Previdência Social após a sua vigência. E continua também vigorando o regime de economia familiar. O que significa isso? É o trabalhador que trabalha no seu sítio de pequena propriedade e faz a plantação para a sua sobrevivência, e a sobra ele vende no Ceasa, ou em armazéns, ou na cidade. Mas ele tem que trabalhar somente ele e a família e numa propriedade pequena. O Decreto 356, de 7 de dezembro de 91. As contribuições devidas à Previdência Social que tenham sido criadas, majoradas ou entendidas
pela Lei 8.212, de 24 de julho de 91. Serão exigidas a partir da competência de novembro de 91 e também com a nova emenda constitucional de 103/2019. A responsabilidade de arrecadar. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados e empregados, descontando as respectivas remuneração. Uma outra questão controvérsia, por exemplo, um empregado, ele trabalha numa empresa rural e a empresa faz anotação da carteira de trabalho e não recolhe as contribuições para a Previdência Social. Quando ele comparece para pedir um benefício de aposentadoria por idade ou auxílio-doença, a Previdência menciona que ele não tem carência, porque a empresa não pagou a Previdência Social. Neste caso, a pessoa não é obrigada a apresentar as contribuições ou os carnês que o INSS exige. Por quê? Porque quem tem o poder de fiscalizar e arrecadar é o INSS. Então, somente a anotação na carteira de trabalho, o INSS é obrigado a dar o benefício. Agora vamos mencionar sobre o contribuinte individual rural. Os trabalhadores que exercem atividade rural para uma ou mais empresas de forma eventual, como contribuinte individual e quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual em uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Então, nessa questão aí, quando é contribuinte individual que o trabalhador rural está fazendo a contribuição para a Previdência, aí sim ele é o responsável, porque ele não tem a sua carteira anotada de trabalho. Ele vai pegar através do carnê da Previdência Social, então ele é responsável pela contribuição e deverá apresentar na agência do INSS. Aí temos a fraude trabalhista, que são os boias-frias, diarista, safrista, geralmente empregados que não são registrados, classificados como contribuintes individuais. Um exemplo, por exemplo, um prestador de serviço, ele contrata 10, 15 funcionários, coloca no ônibus ou no caminhão e leva os trabalhadores rurais para trabalhar na fazenda. E eles são contratados como boia fria. Mas aí, neste caso, quando a fazenda contrata um terceiro para prestar serviço e leva na fazenda, quem é responsável aí pelas contribuições previdenciárias e tudo é o dono da fazenda, é o agronegócio. Então, o trabalhador rural pode acionar tanto quem contratou o seu serviço, como a própria fazenda que ele está prestando o serviço. A contribuição, de acordo com o artigo 21 e 28 da Lei 8.213 de 91, é 20% sobre a remuneração aferida em uma ou mais empresas, ou pelo exercício da sua atividade por conta próprias, e as regras atuais estão mantidas por hora. A responsabilidade pela contribuição. A partir de 8 de maio de 2003, com a edição da Lei 10.606/2003, ficam as empresas obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado, contribuinte individual ou seu serviço, artigo 4 da Lei 10.666 de 2003. Então, quero deixar bem claro, quando o trabalhador ele exerce a sua função com a carteira de trabalho anotada, quem é responsável pela contribuição é a empresa. E quando ele vai numa agência do INSS pedir um benefício de auxílio-doença, auxílio-maternidade, a carteira de trabalho anotada já é presunção de prova, porque o INSS não pode exigir que ele apresente os carnês ou as guias de recolhimento, porque quem é responsável de fiscalizar a empresa é o INSS. Como o Ministério do Trabalho também é responsável de fiscalizar onde o trabalhador está trabalhando,
ou na lavoura, ou na zona rural, ou na zona urbana. Se prestar serviços para outros contribuintes individuais e não para empresas, o contribuinte individual continua com obrigatoriedade de efetuar recolhimento. Artigo 4º e 3º da Lei 10.666. A Lei Complementar 126, Decreto 6.042 de 2007. Que vai falar sobre o segurado especial. Redação antiga do artigo 11 da Lei 8.213. Como segurado especial, o produtor, o parceiro, o meeiro, o redatário rurais, garimpeiro, pescador artesanal e assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos menores, de 14 anos, a eles equiparados, desde que trabalhe comprovadamente com o grupo familiar respectivo. O garimpeiro está excluído por força da Lei 8.398. O produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados como mandatário ou arrendatário rurais, que explora atividade alterada pela Lei 8.718, de junho de 2008, e pela Emenda Constitucional 103, 2019. A agropecuária em área de 4 módulos fiscais, ou de seringueiro ou extravista vegetal, que exerça sua atividade nos termos do inciso 12, caput da Lei 9.985 de julho de 2000, e faça atividades o principal meio de vida. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem autorização de empregados permanentes. Então, o que nós temos aqui que orientar? O empregado em regime de economia familiar, ele tem que trabalhar juntamente com a sua família, pais, filhos, irmãos, e tem que utilizar utensílios de atração animal. E se alguém de fora vem ajudar, tem que ser os vizinhos, que vai ajudar na colheita de um, e quando precisar, essa mesma família vai ajudar na colheita de outro. Porque na Justiça Federal ou nos juizados federais, se você falar que a pessoa de regime de economia familiar possui um trator mecânico, possui mecanização, ele sai desse regime de economia familiar. Então tem que tomar muito cuidado nesses detalhes, que senão perde a ação. Num caso, por exemplo, uma senhora que trabalhou mais de 35 anos na zona rural, plantando verduras e legumes, no dia da audiência, foi feita uma pergunta que o marido dela estava aposentado por invalidez como motorista na zona urbana. E ela não soube se explicar e perdeu a ação. Então tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Então ela teria que falar, né, o meu marido estava trabalhando fora, mas eu estava aqui cultivando, conforme a documentação. Porque qualquer deslize tem a desqualificação do trabalhador em regime de economia familiar. E para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos, ou a esses equiparados, deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar, incluindo pela Lei 11.718, de 20 de junho de 2008. Novidade: o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados
ou prazo determinado ou de trabalhador de que se trata a linha G do inciso 5º do caput deste artigo, em épocas de safra, a razão no máximo de 120 pessoas físicas dia no ano civil, corrigidos ou intercalados ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho. A Lei 11.718 deu essa abertura. Mas como eu disse agora há poucos minutos antes, tem que tomar muito cuidado, porque se você falar que tem empregado, mesmo que a lei permita, a Lei 11.718, há um entendimento na Justiça Federal e nos juizados federais que desqualifica o trabalhador do regime de economia familiar quando ele possui empregados, quando ele possui não o trabalho animal com ferramentas e ferramentas com atração animal. Se ele falar que tem trator ou coisa semelhante, sai do regime de economia familiar e com certeza ele vai perder seu benefício, o seu pedido de aposentadoria por idade. Então eu quero fazer esse alento aos meus colegas advogados para tomar cuidado quando vá nas audiências, deixarem os clientes cientes de que o regime de economia familiar e cientes também da documentação que é um regime que é para a sua subsistência e para vendas da sobra do que ficou da sua produção. E não descaracteriza a condição de segurados especiais incluído pela Lei 11.718. Outorga o meio de contrato escrito de parceria, meação comodata de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a atividade individualmente ou em regime de economia familiar. A exploração de atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem por mais de 120 dias, incluído pela Lei 11.718. A participação em planos de previdência complementar, instituído por entidade classista que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar, incluído pela Lei 11.718. Ser beneficiário ou fazer parte do grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário do programa oficial do governo. A autorização pelo grupo familiar na exploração da atividade do processo de beneficiamento ou industrialização artesanal na forma do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei 8.212. Em termos práticos, segurados especiais são os trabalhadores rurais que produzem regime de economia familiar, podendo atualmente com auxílio eventual de terceiros. Estão incluídos na categoria os cônjuges, companheiros, filhos menores de 16 anos que trabalham em família em atividade rural. A redação anterior falava em 14 anos. Pode haver o arrendamento de até 50% do imóvel. O legislador incorpora no conceito da economia familiar, além do trabalho para a subsistência, a atividade indispensável ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. E poderá haver arrendamento de até 50% do imóvel, legislador incorporado no conceito de economia familiar, além do trabalho por a subsistência, atividade indispensável ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Então, mesmo que a nova lei e a emenda constitucional 103/2019 dá uma alternativa de o trabalhador rural em regime de economia familiar tenha empregados, há um entendimento dos juízes, da Justiça Federal e dos juizados federais que ele não terá direito ao benefício de aposentada por idade ou auxílio-doença. Então, mais uma vez, eu friso isso para o bem dos colegas e para o bem dos autores de pedidos na Justiça Federal, que tem a orientação sempre de dizer
que o trabalho é para a sua sobrevivência, a sobra é para ser vendida, que ele utiliza maquinários de atração animal, ferramentas, e sempre ser auxiliado pela família. Embora a lei dê uma alternativa, mas o entendimento da justiça federal e dos juizados é que a pessoa que está enfiliada nos planos de governo e trabalha somente com tratores, com equipamentos de atração animal, possa ter direito a esse benefício. O regime de economia familiar, mais uma vez frisando, o regime de economia familiar é a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência, ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e exercício em condições de mútua dependências e colaboração, podendo contar com o auxílio eventual de terceiros. Porque a lei, ela é fria. E quem dá vida, dá espírito à lei, é o julgador quem está interpretando. Mas, muitas vezes, aquele juiz que está lá, aquele desembargador que está lá no tribunal, são de famílias ricas, são de famílias tradicionais, e não sabe a dor da fome, do pobre, do trabalhador. Então, ele vai julgar, ele não tem culpa, porque na casa dele sempre foi servido por mordomos, por empregados ricos, viajou pela Europa, e o trabalhador, um pai de família, que entra numa casa e vê a dor do filho sofrendo e chorando por um prato de comida. Então ele não vai sentir isso, não podemos culpá-lo. A interpretação da justiça e dos juízes são uma interpretação, às vezes, do lado dos maiorais. E por isso que nós temos que ter cuidado com a interpretação e orientar nossos clientes. A contribuição do segurado especial ou do pequeno produtor de pessoa física que não possui emprego. 2% para segurados sociais, 0,1% para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e 0,2% para sanear o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E para essa contribuição, os benefícios terão valor de salário mínimo. A redação da Lei 11.718/2008. Quando o grupo familiar que o segurado especial estar vinculado não tiver obtido ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização, produção deverá comunicar a ocorrência da Previdência Social, na forma do regulamento incluído pela Lei 11.718. Quando o segurado especial tiver comercializado a sua produção do ano anterior, exclusivamente uma empresa adquirente, concessionária ou cooperativa de fato deverá ter comunicado a Previdência Social pelo respectivo grupo familiar. Eu quero frisar isso para os colegas que estão ouvindo aqui, com todo respeito às religiões, ao nosso direito constitucional, ao nosso direito previdenciário, mas o homem, quando ele está dentro, está sentado com um processo ou com a Bíblia na mão, ele vai interpretar conforme a sua cultura. Embora a lei esteja lá técnica, embora a Bíblia esteja lá também tecnicamente, mas a cultura que ele possui, que ele vai dar a interpretação. É no caso, por exemplo, na Bíblia, com todo respeito a todas as religiões, está bem claro lá em Romanos que o homem só morre uma vez. Não dá dupla interpretação. Mas muitos espíritas, no artigo 23 e 2º de São João, no exemplo de Cristo, que ele fala para o sábio, você tem que nascer novamente com um novo pensamento. O sábio diz para ele, então eu tenho que entrar novamente na barriga da minha mulher, da minha mãe, e nascer novamente? Aí Cristo fala, não, você tem que ter um novo pensamento.
uma nova idealização. Então os espíritas se baseiam na reencarnação no artigo 23, capítulo 23 de São João. E sendo que em Romanos fala que o homem só morre uma vez. Vocês entenderam, meus ouvintes, meus colegas advogados? A Bíblia como direito da dupla interpretação. Se o homem que está com o processo daquele trabalhador rural for um homem rico, for um homem que nunca passou necessidade alimentar, ele vai pegar as letras frias da lei e o processo vai ser indeferido. Mas se naquele banco está sentado um homem que foi trabalhador rural, que estudou, que trabalhou no Banco do Brasil, que prestou concurso, foi um juiz, mas conheceu a pobreza, conheceu as dificuldades da vida, com certeza esse trabalhador vai ter a vitória. Não porque ele foi parcial, mas ele colocou o espírito, ele colocou a vida dentro da lei da Constituição. Os benefícios da Previdência Social. Quais os benefícios que o trabalhador rural tem? O trabalhador rural, como contribuinte individual, ele tem direito ao auxílio-doença acidentário, o auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, o salário-família, o salário-maternidade e a aposentadoria por idade. O auxílio-doença acidentário, o contribuinte individual não tem, e nem o auxílio acidentário. Qual é a carência? Para aqueles que se inscreveram na Previdência Social depois de 24 de julho de 91, a carência será de 15 anos de contribuição. 180 contribuições à Previdência Social. Emenda Constitucional 103, 2019. E os filiados após a Emenda Constitucional 20 anos. Para aqueles que se inscreveram na Previdência Social antes de 24 de julho de 91, carência será a tabela progressiva já estabelecida na Lei 8.213 e na Emenda Constitucional 103, 2019. Senhores colegas advogados, eu não estou dizendo que uma pessoa rica ela é melhor ou menor que uma pessoa pobre. É que nós temos sentimentos e só sabe a dor da fome, das necessidades, aqueles que passaram por ela. Então, a lei ela é fria e quem dá vida, quem dá espírito à lei é aquele que está sentado atrás dela. E ele tem que ser um homem bom, um homem digno, ou uma mulher digna, um ser humano que tenha respeito pelas pessoas do seu semelhante, que seja solidário. É que nem aquele piloto do avião que aterrissou no Rio Hudson e salvou 155 almas. E ele ficou preocupado com aquelas pessoas que estavam ali. Preocupados porque não são somente números, mas são também almas. E essas pessoas que estão sendo julgadas são almas, são pessoas que precisam, que necessitam. E por isso nós, como advogados, temos que tomar todo cuidado. A aposentadoria por idade. Urbana, mulher 62 anos e homem 65 anos. Idade rural, mulher 55 anos, homem 60 anos. O contribuinte individual. Parágrafo único. Aplique-se ao disposto do caput desse artigo o trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que presta serviço de natureza rural em caráter eventual, em uma ou mais empresas, sem relação de emprego. A aposentadoria por idade será dividida ao segurado que cumpra a carência exigida nesta lei complementar, 65 anos de idade. E se o homem
E se mulher, 62 anos. Redação da Lei 9.032 e da Emenda Constitucional 103/2019. A inovação mesclando o período rural e o urbano e rural. Então, uma pessoa que antes da Emenda Constitucional 103/2019, até dia 12 de novembro, ela tiver 20 anos de trabalho rural e mais 15 anos urbano, ela pode somar esse tempo e entrar com o benefício. O segurado especial, artigo 39. Para os segurados especiais referidos no inciso 8º do artigo 11 desta lei, fica garantida a concessão de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. Benefício do seguro especial, rol do artigo 39, número 1. Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão, salário maternidade. Deixando bem claro que agora, com a Emenda Constitucional 103/2019, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Só existe aposentadoria por idade, invalidez, e auxílio-doença e auxílio-reclusão. O artigo 39, questão controversa, dispõe sobre a questão do momento a ser comprovado o exercício de atividade rural, o período imediatamente anterior ao requerimento do benefício igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. O processo administrativo tem que ter o início de prova rural, o início da prova material, entrevista rural e a justificativa administrativa. Qual que é o início da prova material? É o contrato de trabalho, o contrato de parceria rural, a certidão de casamento da pessoa e dos seus filhos, onde consta a profissão rural, a certidão de batismo, contrato agrícola. Então ela tem que pegar aí de 3 a 6 documentos para pleitear o benefício administrativamente. Caso o benefício seja indeferido no INSS, ela pode entrar com uma ação no Juizado Especial Federal da sua região. Agora, continuando o nosso plano aqui de aula vídeo, vamos falar um pouco sobre como advogar na Previdência e as regras de transição no regime próprio da Previdência Social. Então, agora não existe, na nova Emenda Constitucional 103/2020, não existe aposentadoria por tempo de contribuição. Só existe aposentadoria por idade e auxílio-doença. A reforma da Previdência Social, no meu ponto de vista, ela foi boa, porque hoje uma pessoa que ela consegue aposentar por idade, ela não vai ter mais o fator previdenciário. E ela vai ter 60% da média das suas contribuições e 2% a mais por ano. Então ela pode chegar até ter 100% da sua contribuição. Se ela contribuiu para ter 6 salários mínimos, ela vai ter a sua aposentadoria de 6 salários mínimos sem corte. Então a Previdência Social, nesse novo governo que fez essa nova reforma, foi, na minha opinião, como advogado previdenciarista, há mais de 35 anos trabalhando honestamente pelos pobres, pelos descamisados, pelos desfavorecidos pela própria sorte, foi uma reforma adequada. Foi uma reforma que, em parte, vai ajudar o povo. E outra parte, que eu vejo é que a nossa população, ela é uma população sofrida e às vezes pode não ter condições de fazer toda a contribuição previdenciária. Então temos hoje as regras de ponto, que em 2019 as mulheres têm que completar o mínimo
de 85 pontos e os homens o mínimo de 96 pontos. E a partir de 2020, o ano que nós estamos, vai sendo aumentado um ponto para homens e mulheres, até os homens atingirem 105 pontos, que ocorrerá para as mulheres, com diferença que o foco não é a pontuação, e sim o ano que o segurado completar a idade mínima. Essa idade vai aumentando a cada ano. A idade mínima exigida em 2031 é 65 anos para o homem e 65 anos para a mulher. E temos a regra de redução do tempo de contribuição. Essa regra é indicada para aqueles segurados mais idosos, mas quem pagou o tempo de contribuição, porque os homens, e que em 2019 já contavam com 65 anos, as mulheres com 60, precisam contribuir mais 15 anos. Em 2020, a idade mínima para homens continuará 65 anos, mas para mulheres, a partir de 2020, a idade sobe 6 meses por ano, até que em 2023 a mínima para a mulher seja de 62 anos. A regra do pedágio de 50% é de acordo com o artigo 17 da Emenda Constitucional 103/2019, ao segurado filiado ao regime da Previdência até a entrada em vigor da Emenda Constitucional. O tempo de contribuição com pedágio de 100%, assim como o conceito da terceira regra, pedágio de 50% aqui. O pagamento do pedágio consiste na obrigação do segurado em contribuir mais de 100% do número de meses que falta para se aposentar, não se levando em conta a idade do segurado. De acordo com o artigo 20 da Emenda Constitucional 103/2019, ao segurado ou servidor público filiado ao regime da Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, fica assegurado o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: mulher, 57 anos de idade e 30 anos de contribuição, e o homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. E tem a aposentadoria por idade, 15 anos de contribuição. A mulher, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. E o homem, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Sendo que a partir de 2020, a cada ano que passar, aumenta 6 meses de contribuição para a mulher se aposentar até ela tiver os 65 anos. Eu quero fazer um aditamento aqui, que a mulher ela vai aposentar com a Emenda Constitucional 103/2019, 62 anos de idade, e o homem 65. E a partir de 2020, cada ano ela tem que ter 6 meses de contribuição a mais, até ela fazer os 62 anos. Então em 2020 ela tem que ter 60 anos e mais 6 meses de contribuição. Em 2020 ela tem que ter os 61 anos mais 6 meses de contribuição, até ela completar os 62 anos. Obrigado. Também quero falar sobre o lançamento do meu livro, que até dezembro ele já estará nas livrarias jurídicas, Como Advogar na Previdência, que tem 80 modelos de contribuição, tem as petições prontas para os advogados. Quero agradecer aqui ao público, aos advogados, à Ordem de Advogados do Brasil, subsecção São Paulo, toda a sua diretoria que vem fazendo um excelente trabalho, que melhorou a profissão dos advogados, e que Deus abençoe toda a nossa diretoria e que continue assim trabalhando por todos nós. Obrigado e até o próximo vídeo.